Bom, nós estamos na nossa última aula de elementos básicos da pedagogia cristã. Essa é a nossa última aula. Na próxima semana já iniciamos uma nova matéria. Eu creio que os irmãos já viram no grupo da escola. Estaremos estudando mais uma matéria técnica, que é a matéria de didática, a matéria um pouco pesada também. Daqui ficou até melhor, é elementos básicos da pedagogia, mas baseado nos ensinamentos de Cristo. Então, se tornou uma matéria boa. Agora, a didática já é uma matéria realmente bem técnica mesmo. E possivelmente a próxima matéria talvez será prova e não um trabalho como essa. E estaremos iniciando na próxima aula. Estamos chegando já, creio que os irmãos chegando já ao fim desse curso. Não sei quantas matérias ainda faltam para vocês, mas querendo ou não, estamos já na reta final para formar. Então, isso às vezes fica um pouco puxado, as matérias começam a ficar um pouco meia chata, algumas matérias que é muito técnicas, então pode ocorrer assim, às vezes um desânimo, mas eu falo com os irmãos, ore, peça a Deus força e permaneça, porque nós não podemos parar no meio da caminhada. Então, nós paramos, como essa apostilha, agora que eu fui ver na última aula, que ela tem sim numeração, não tinha prestado atenção, que eu sempre olhava a numeração na parte de baixo da apostila, a numeração está lá em cima. Nós paramos na página 29, no ponto 5, resolver os problemas da vida, sendo esse uma das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos e que eles pudessem ensinar também aqueles a quem ele viesse a fazer discípulos, que foi para isso que Jesus chamou tanto os seus primeiros seguidores, como nos chamou também, para sermos pessoas que saiba resolver problema. E isso me chama a atenção que uma certa vez, em uma aula de psicologia na faculdade que eu estudei, um, o pastor de psicologia, ele fez lá reuniu todo mundo da sala, fez algumas experiências não muito das boas conosco lá na sala de aula, algumas experiências de estar de frente a frente com o aluno, olhando dentro do olho dele, de maneira que você não viesse a rir, mas quase todos os alunos riram. Então, contou algumas histórias. Uma das histórias que ele me contou quando fala de resolver problemas, uma história muito simples que ele contou, mas que, para mim, aquilo ficou guardado. E olha que isso já faz mais de 20 anos. Ele contou uma certa história que havia um vilarejo em determinado lugar. Esse vilarejo, por volta do século XV, então isso não existia luz elétrica como tem hoje, tudo muito escuro. E os viajantes passavam por esse vilarejo. Então, de repente, passou um viajante e lá havia uma comunidade de pessoas que elas chegavam a determinado fim da rua, ao pouco a sair das últimas casas, e avistava algo monstruoso, e eles diziam que era um monstro. E quando aquele viajante aproximou-se daquela suposta sombra que diria ser um monstro, era uma melancia um pouco avantajada. E ele voltou e disse para eles: vocês não precisam temer, vocês estão com medo de uma coisa que não é um monstro, aquilo é uma melancia. E eles pegaram o viajante, o mataram e disseram que você está ficando doido, aquilo sim é um monstro, e matou o viajante. Passando um segundo viajante pelo mesmo caminho, eles disseram a mesma coisa pelo viajante. O viajante foi até lá, olhou, era uma melancia, ele voltou e disse que era uma melancia e que eles não precisavam ter medo. Eles pegaram aquele viajante também e o matou. E o terceiro viajante chegou e eles disseram que ali havia um monstro e o viajante falou: vamos lá ver o monstro. E quando eles mostraram a melancia, o viajante pegou de uma knife, de uma faca, e cortou toda a melancia, voltou com um pedaço de melancia no braço, casca de melancia, e chegou e falou com ele: já não existe mais monstro, eu matei. Todos abraçaram aquele viajante, fizeram dele um grande homem naquela vila, pediram ele para ficar, para que ele fosse como um suposto rei sobre eles, mas ele tinha que seguir viagem e seguiu. Só que ele ficou reconhecido naquela vila como herói porque ele destruiu aquele monstro, quando na verdade não era um monstro. Então, o que que eu aprendi com o professor é que tem determinadas coisas que são tão simples na vida, mas que nós não resolvemos.
E o que o pastor está mostrando aqui é que Jesus ensinou ele mostrou para os seus discípulos como resolver problemas e eles aprenderam isso. Aprender a resolver problemas na cidade, aprender a resolver problema de uma comunidade, aprender a resolver problema dentro da igreja. Se nós formos observar, muitas coisas ocorrem dentro da igreja, às vezes porque nós perdemos o foco e o diabo tira a nossa visão de determinadas coisas. Passamos da parte da visão para o entretenimento. Quando o diabo tira o seu foco daquilo, do que é certo, e você começa a olhar outras coisas e esquece de coisas que parecem tão pequenas na igreja e que atrapalha. Um dos exemplos que eu vou dar está em Atos 6. Se os irmãos observar Atos 6, quando separa ali os primeiros diáconos, diz a Bíblia que por crescer a igreja em Jerusalém, multiplicou-se também os trabalhos. Então, os apóstolos estavam muito ocupados em ensinar a palavra de Deus, orar para o povo, cuidar do problema do povo, e eles ainda tinham que cuidar da parte da estrutura da igreja. E isso começou a fazer com que um ou outro trabalho não saía perfeito. Então, quando esse trabalho não começar a ser perfeito, o que acontece na igreja? Começa a murmuração. Isso é em qualquer igreja. A igreja primitiva, que era uma igreja muito boa, isso ocorreu lá. Então, o que não seria das nossas igrejas hoje? O pastor faz o melhor e ainda não está bom. Se ele fizer mal feito, vai ser criticado da mesma forma. Então, eles começaram a perder o foco no que Deus confiou a eles. De maneira que houve problema na igreja. Então, quando isso acontece, esses certos problemas, por falta de foco, por falta de observar todas as coisas na igreja, ou até mesmo por não criar determinados grupos na igreja que ajuda a enxergar as coisas na igreja, ou até mesmo naquela área do ensino que talvez lhe é confiado, pode gerar determinados problemas que talvez nós não venhamos a conseguir resolver por falta de ter foco naquilo que é certo. E se os irmãos observar, então veio à mente deles, conversaram com a comunidade escolheu 7 homens, aos quais eles colocaram as mãos, e esses homens vieram a ser os primeiros diáconos da igreja que cuidava dessa estrutura da igreja, que era a estrutura de poder cuidar das viúvas, repartir os alimentos e aconselhar e levar ceia e outras coisas que creio que todos aqui sabem qual seria um papel de um diácono no ofício, que na verdade todo o povo de Deus é diácono, porque todos somos servos, mas o ofício diácono lhe cabe esse cuidado com a estrutura física da igreja. Então, aquela coisa ali que era tão fácil tirou o foco dos apóstolos. Aquilo começou a querer causar um problema na igreja. Como causou um problema na igreja. Se os irmãos observar, aquilo causou um problema na igreja. As viúvas helenistas, que eram de descendência grega, elas começaram a ficar esquecidas naquilo que era repartido. Então, era uma coisa que não era tão grande, talvez elas não estavam totalmente esquecidas. Mas o que aconteceu? Aquilo criou um problema. Então, eles tiveram a oportunidade de resolver o problema como eles resolveram. O que eles fizeram? Criaram um grupo de pessoas que tomaria conta daquela situação e viria resolver aquele problema como foi resolvido. A igreja teve outros problemas? Claro que teve. Porém, aquele ali foi resolvido. Então, tem coisas que às vezes ocorrem conosco que nós perdemos o foco daquilo que é certo por desviar a nossa atenção para outras coisas e acaba gerando determinados problemas. O pastor coloca assim, ó, resolver os problemas da vida. Em todos os seus ensinos, Jesus nunca se esqueceu dos problemas íntimos de seus ouvintes e sempre buscou resolvê-los para fazer deles discípulos felizes e unificados. Então, nós vemos isso em várias passagens dos evangelhos, Jesus resolvendo o problema não somente dos seus discípulos, como de muitas pessoas. Por exemplo, Jesus ele resolveu um problema de um centurião. Ele veio rogar por um de seus servos e Jesus resolveu o problema dele. Jesus viu algo tão maravilhoso na vida dele quando ele fala que se Jesus falasse pelo menos uma palavra, estaria resolvido o seu problema, que Jesus simplesmente deu uma ordem e disse que ele podia voltar para casa, que o seu servo estava curado. Nós vemos também a questão da multiplicação dos pães, era um problema muito grande que existia ali, cerca de
na primeira multiplicação dos pães, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, conforme escreve o evangelista. Então, se fosse só os 5.000 homens, homens já adultos, era um grande problema. Ter que dar comida para eles ou fazê-los voltar para casa, porque alguns ali estavam longe de casa. O próprio Jesus alega isso, que eles poderiam desfalecer no deserto. Então, o que Jesus fez? Resolveu o problema naquela situação. Houve alguém que concedeu a Jesus 5 pães e 2 peixinhos e ele conseguiu resolver aquele problema. Então, o que cabe a nós é claro que se Deus, se for da vontade de Deus, ele assim quiser fazer, pode multiplicar pão na sua mão, ou seja o que for, porque Jesus não foi o primeiro a multiplicar pães, Eliseu havia feito isso primeiro no Velho Testamento. Antes que alguém fale, alguém possa pensar na igreja, em qualquer lugar, mas foi Jesus que multiplicou pães. Mas Eliseu não era Jesus e ele também fez isso no Velho Testamento. Então, há problemas, irmãos, que vão surgir, sim, na nossa caminhada, na nossa área de ensino ou de pregação para quem é pastor, ou você que às vezes está na frente de algum culto que lhe é confiado, algum cargo na igreja que lhe é confiado como ciclo de oração, talvez líder de louvor, ou outra coisa, como professor de escola bíblica, superintendente, vai haver problema sim, e nós não podemos desistir. Seja o problema que ocorrer para o nosso lado, ou problemas dos nossos alunos, ou problema dos membros da igreja, a qual você é um pastor. O que nós temos que fazer é buscar a sabedoria divina, buscar de Deus e utilizar a palavra de Deus, que é dela que é sempre o nosso ponto de partida, para resolver esse problema. Como ensinador, não cabe outra coisa que nós usarmos a própria Bíblia. Nós não podemos partir para outras fontes, partir para conversas ou experiências. As nossas experiências, irmãos, eu costumo dizer que tem muitas pessoas que vão para a casa de alguém para uma visita, ou seja, uma pregação, para contar suas experiências. Pregação não é sobre a minha vida, não é sobre as minhas experiências, é sobre a vida de Jesus Cristo. Isso é pregação. Só um momento, a minha experiência, eu posso contar ela quando ela cabe em um contexto, mas ela não pode ser longa demais, a minha pregação não pode ocupar, a minha experiência não pode ocupar todo o período da pregação. Porque a minha experiência, ela vai te alegrar, mas a sua experiência que você tem, ela te marca. Então, a minha experiência pode te ajudar em algumas coisas, porém, a palavra de Deus é que te sustenta. E a palavra de Deus é que muda a sua vida. Bom, Elvis, você perguntar alguma coisa? Desculpa aí, irmão Cleber, só porque o irmão Juarez está querendo entrar e não está conseguindo. Tem alguma coisa do seu lado aí que está vocês interrompendo ele ou não? Não, não apareceu aqui nenhum momento para mim que que ele tentou entrar, não, porque sempre aparece assim que alguém está querendo entrar. Aparece o nome ou o telefone, alguma coisa assim. Desculpa pela interrupção. Pedi ele para tentar entrar novamente, porque eu não. Inclusive, nem. Aqui sim. Deixa eu só escrever para ele aqui, porque para mim não apareceu aqui que ele estava tentando entrar aqui. Então, essa questão do problema é isso. Nós temos que resolver os problemas e ajudar as pessoas que estão em problema a resolver essa situação na vida dessa também. O pastor mostrou que a maior parte dos seus ensinos registrados era para ajudar indivíduos a resolver problemas específicos que os desafiavam. Então, ou seja, Jesus ele passou parte da sua vida ensinando, e o pastor até mostra, com exceção do Sermão do Monte, eram os ensinamentos práticos para que as pessoas pudessem aplicar aquilo na vida deles e resolver determinados tipos de problemas. E se os irmãos observar, Jesus sempre retornavam eles à palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus curava, que Jesus falava algo para alguém, principalmente quando era cura, que aquilo trazia algo de ensinamento para eles, Jesus retornava eles à lei, mandando que eles fossem até o sacerdote e apresentasse o sacrifício que lhe era imposto. E outros ensinamentos que Jesus deu para mudar a vida, como ensinamentos que ele estava na casa de homens pecadores que, segundo os fariseus e saduceus, eram homens piores que existiam na terra, como Jesus entrou na casa de homem que já foi leproso, entrou na casa de supostos pecadores que era conhecido por eles como sendo os publicanos. Jesus estava na casa de um fariseu
e de repente uma mulher entra naquela casa e deita sobre os pés de Jesus e começa a chorar, encher os pés de Jesus de lágrimas, enxugar com o cabelo e beijar o pé de Jesus. E Jesus ele dá um ensinamento ali, mostrando que coisas simples aquele homem, dono daquela casa, não fez por ele e aquela mulher fez. Então, nós vemos o cuidado de Jesus com isso para ensinar e resolver problema. Que se os irmãos observar nessa passagem, aquela mulher saiu com o problema dela, porque ela estava angustiada. E simplesmente as pessoas diziam o quê? Ela é uma pecadora, e como se eles não fossem pecadores, como se eles vivessem uma vida como padrão da moral, o aferidor de medida da moral. Eles pensavam assim, quando na verdade não era mais menos do que pecadores que tinham pecados diferentes daquela mulher e julgavam ela. Que eles dissessem, se ele fosse profeta, ele saberia que ela era uma pecadora. E ele estava comendo na casa de um homem também que tinha muitos pecados, porém ele imaginava que era melhor do que a mulher. Então Jesus ele trazia esses ensinamentos e mudava a vida. Ele mudou a vida de pessoas através do ensinamento. Isso implica que aquilo que você ensina, às vezes até parece, quando você está ensinando na escola bíblica, ou você está pregando, ou no estudo bíblico, você pode até pensar que não está fazendo algum efeito, mas está trabalhando na vida de alguém o seu ensinamento. O ensinamento que você está transmitindo está mudando a vida de alguém, está alegrando a vida de alguém, está trazendo uma resposta para alguém. Então, nós não podemos de forma alguma desistir e saber que toda semente que você planta, ela vai em um momento frutificar, ela vai crescer em algum momento. Nada que você ensina e ajuda a resolver o problema de um aluno, de um irmão da igreja, isso fica esquecido. Deus está sempre lembrando disso que você fez para glorificar o nome dele. O pastor não tentou entrar aqui novamente, eu particularmente não vi aqui o convite dele, então não sei o que passou com o pastor Juarez, se ele tentou ou não. Não mandou uma mensagem nenhuma. Então, irmão, o ponto de número 6 fala sobre formar caráteres maduro. A forma que Jesus ensinava, além de ajudar a resolver problema, ela formava um caráter maduro na pessoa. Hoje, o que nós vemos, irmãos, hoje em dia, são muitas pessoas imaturas. Imaturas porque a maturidade cristã, irmãos, ela vem através de um devocional que nós temos que tirar para Deus, através da nossa leitura diária, da nossa vida de consagração a Deus e a nossa vida de oração. De forma alguma vamos crescer espiritualmente na presença do Senhor e ter maturidade se não for através dos ensinamentos de Cristo. E isso, uma vez ocorrido em nós, nós temos por obrigação de ajudar os nossos irmãos que estão sendo discipulados por nós a ser maduros. Se os irmãos observar, a Bíblia deixa claro em Lucas que Jesus crescia tanto em estatura como em sabedoria. Ele não somente crescia no tamanho, mas ele crescia no tamanho e também na maturidade. De forma alguma, nós podemos ser líderes imaturos, líderes menino na forma de agir, levado por qualquer vento, pessoas que não têm firmeza. O cristão que está ali para poder ensinar, ele tem que fazer isso. Jesus ele preocupou em quê? Em fazer com que os seus discípulos viessem a ser maduros na presença dele, viessem a aprender. Jesus implantou todo o ensinamento dele sobre a vida daqueles discípulos, sabendo que eles teriam muitas dificuldades naquele percurso ali, principalmente no momento que Jesus viesse a ser crucificado. Porém, Jesus sabia que, ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles seriam crentes corajosos, eles lembrariam dos ensinamentos de Cristo e veria a maturidade cristã. Então, a maturidade, irmão, cristã, ela só vem através do ensinamento bíblico. Tudo o que Cristo ensinou veio a recordação dos apóstolos. Você vê isso nos evangelhos, você vê isso no livro de Atos, como eles cresceram na presença de Deus, como houve intrepidez na maneira deles falarem. Você vê Pedro e João, homens que
tinha medo no período do evangelho, quando eles andaram com Cristo. Quando você vai no livro de Atos, você vê homens corajosos, homens que tinham coragem de abrir a boca, que cresceram espiritualmente, que anunciavam a palavra de Deus com autoridade, com vigor, e tinham respostas extraordinárias para dar no meio de doutores. Amém, meu Pai do Senhor? No meio de Senhor, doutores, desculpa que aí. eles até ficavam preocupados, que eles chegaram a dizer: como que vocês conhecem isso se vocês são indoutos? Indoutos não quer dizer que não sabe ler e escrever, quer dizer que não é doutor. Ou seja, vocês não fazem parte do sinédrio, vocês não fazem parte da classe dos fariseus, nem dos saduceus. Como vocês conhecem essas letras do Antigo Testamento, que foi a parte que Pedro e João citou para eles, mostrando o que a Bíblia ensinava. E eles falavam com tanta autoridade, com tanta precisão, devido à maturidade que eles tinham, que eles não tinham com o que argumentar. Eles tinham com o que questionar, querendo saber que autoridade eles falavam daquela forma, como eles conseguiram chegar àquele conhecimento. Conseguiram chegar com a maturidade cristã. E assim tem que ser conosco como ensinadores, ter pés firmes, ter maturidade daquilo que ensinamos, ter maturidade para ajudar numa resposta, para poder trabalhar com o público que nos está confiado. Então, de forma alguma, ficar uma pessoa imatura, inconstante, que não sabe o que quer da vida, e quando vai ensinar, nem sequer tem firmeza no que ensina. Aí o pastor falou aqui, ó, Jesus desejava não apenas obter uma resposta definida para seus ensinos, e nem só desenvolver por meio deles problemas específicos da vida, ou melhor, resolver. Ele olhava ainda mais para diante e desejava, assim, desenvolver em seus seguidores aquela graça que eles possibilitavam conjurar suas fraquezas e vícios e fazer deles caráteres fortes, íntegros e verdadeiros cristãos. Ou seja, Jesus tinha preocupação de trazer ao conhecimento dos seus primeiros discípulos a reconhecer as suas mazelas de pecado, a entender que eles precisavam da graça de Deus, então eles reconheceriam sua fraqueza, se entregariam completamente à graça de Deus, de maneira que isso produziria neles um caráter forte, produziria neles pessoas íntegras. Como integridade, e o pastor termina falando de cristão verdadeiro, integridade é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Isso é integridade. Integridade é quando está só você e Deus, quando não tem ninguém perto de você para observar a maneira que você porta. Por isso que a Bíblia diz em Jó que Jó era um homem reto e íntegro. Reto quer dizer que ele era diante dos homens. Todas as pessoas observavam os caminhos de Jó e via que era reto. Mas íntegro era aquilo que ele era com Deus. Ele e Deus. Ele era íntegro, pessoas vendo ou pessoas não vendo. As ações dele diante do público ou ausente do público era a mesma. Então, isso que o pastor quer mostrar, que os ensinamentos de Cristo a trazer-nos a ser pessoas de caráter maduros, pessoas maduras na presença de Deus, é o que nós vamos ser, tanto na presença ou na ausência de pessoas, porque nós servimos a Deus, então o que nós temos que fazer é para agradar a Deus, indiferente das pessoas que nos rodeiam. Se as pessoas que nos rodeiam vão ver em nós um caráter cristão, porém, quando estamos sozinhos, temos que portar esse mesmo caráter. De forma alguma podemos ser crente na igreja. Infelizmente, uma frase que eu ouvi de João Calvino: crente na igreja e demônio em casa. Tem muitos que são assim. Excelentes obreiros na igreja e piores maridos em casa, piores pais, e daí por diante as qualificações ruins sobre muitas pessoas. E não só, eu falando aqui no caso de obreiro, porque eu creio que quase todos aqui são obreiros. Então, mas da questão do crente, não adianta ser um bom crente em casa, ser um bom crente no meio de amigos, melhor, ser um bom crente na igreja, né? Em casa, é claro que tem que ser um bom crente na igreja, em meus amigos, e em casa, ser um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa, pessoas desajustadas, desgovernadas. Eu creio que alguns irmãos que já ouviu falar isso no Brasil, quando eu pastorei a igreja no Brasil, eu já tive que disciplinar crente casado, porque as mulheres casadas deixavam as coisas de casa para poder ir para poço de oração e não ia nem na igreja nem cuidava das coisas de casa. E os maridos reclamavam, aquilo criava problema, por quê?
Falavam que estava agradando a Deus. Ah, nós estamos agradando a Deus, mas indo para supostos postos de oração. E ali passava a tarde toda, a noite toda, chegava em casa 11, meia-noite, e não fazia nada dentro de casa. O marido trabalhou o dia inteiro, pessoas descuidadas. E da mesma sorte o marido, que ele vive nesses postos de oração, se ocupa com coisa demais e esquece da sua família. Eu creio que todo mundo aqui já pegou esses dois exemplos, que é muito citado na área da família, o exemplo de Davi, que preocupou tanto com seu reino que esqueceu a sua família e perdeu filha, filho, perdeu dois filhos, o outro perdeu três, na verdade, depois Salomão teve que matar o mais velho, perdeu toda a sua família em preocupação com o reino. E Noé simplesmente preocupou em construir uma arca, e lá o escritor dos Hebreus fala que pela fé ele fez uma arca e salvou toda a sua família. Então, essa questão, irmão, da maturidade que nos faz verdadeiro cristão, ela mostra o nosso caráter, em primeiro lugar, dentro de casa. Dentro de casa é onde nós somos observados se somos bons maridos, se elas são boas esposas, bons filhos, parte de dentro de casa. Porque em meio ao público tem muitas pessoas simpáticas, né? Que é uma simpatia que qualquer um compra. Se a pessoa não tiver ali no discernimento do Espírito Santo, compra a simpatia daquela pessoa. Mas quando chega dentro de casa é completamente diferente. Isso eu falo, irmãos, porque escritórios de igreja hoje em dia fica lotado de pessoas com esse tipo de problema familiar por falta de maturidade, às vezes de ambas as partes, ou às vezes de uma das partes. É, boas vezes são da parte dos maridos. A imaturidade ao ponto de criar determinado tipo de problema dentro de casa. Então, a integridade, irmãos, é isso, é quando nós somos o que somos aos olhos de Deus e aos olhos do público. O nosso caráter, irmãos, uma questão de caráter forte, aqui é um caráter maduro, caráter desenvolvido na presença do Senhor. É aquilo que você possa falar, como Jesus falou, que a sua palavra seja sim, sim, e não, não, que não há dúvida em você, naquilo que você quer, naquilo que você quer servir, no ministério que o Senhor te entregou. E verdadeiros cristãos, irmãos, verdadeiro cristão é nós portarmos, irmãos, como servos do Senhor que nós assumimos em toda a nossa maneira de viver, no trato, como o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, de tudo aquilo que nós praticamos, nós venhamos a ser verdadeiro, a ser verdadeiros cristãos. E isso, quando ocorre conosco, nós vamos ter maior facilidade de passar para o nosso público, de ensinar os nossos ouvintes a ser verdadeiros cristãos. Aí o pastor mostra mais embaixo aqui o exemplo de uma parábola muito bem conhecida, que é a parábola do publicano e do fariseu. Como os irmãos já sabem, o fariseu era o membro da maior seita que existia em Israel, e o publicano era o cobrador de imposto, desprezado pelos judeus, considerado como traidores e ladrões, que eram as duas coisas pior para os judeus. Na verdade, as três coisas pior para o judeu era prostituta, ladrão e traidor. Essas três classes de pessoas eles consideravam como cachorro, por ser um animal impuro, que eles não comiam. Então, eles consideravam essas três classes como cachorro. E nós vemos aqui o publicano e o fariseu eles tinham um objetivo maravilhoso, todos os dois. O objetivo deles era o quê? Ir ao templo orar. Porém, com propósitos diferentes. O publicano, como o fariseu, o pastor mostra aqui, que ele ia, o fariseu publicamente se ufanava, ou seja, ele se ensoberbecia, ele se gavava daquilo que ele fazia. E ele começa a apresentar para Deus tudo aquilo que ele achava que era correto, que ele fazia, como jejuar, orar, fazer esmolas, dizimar. E então ele joga tudo isso no peito de Deus, falando: olha, eu faço tudo isso, tipo assim, o Senhor tem obrigação de me abençoar, porque eu estou mostrando que eu estou dentro dos padrões da lei, a lei cerimonial e a lei moral me exige essas coisas. Que eu não seja ladrão como esse aí. Ainda se você ler o texto, você vai observar que ele fala assim: eu não sou ladrão como os demais, e possivelmente a mão dele se direcionou ao publicano, porque a Bíblia fala que todos os dois estavam em pé, porque os judeus oravam em pé. Era muito difícil um judeu orar de joelho. Isso mais eles faziam em casa, não muito no templo. Eles oravam em pé. E ali ele se vangloriava de uma oração formalista
Se você observar, o fariseu falou 35 palavras e o publicano falou 5. Ele falou 7. Ele falou 5 vezes mais do que ele. E o publicano simplesmente esqueceu de lei, de tudo, e ele só entendeu que ele era um pecador que precisava da misericórdia. Então o pastor conclui dizendo assim: olha, ensinou os seus discípulos que deviam ir além das prescrições da lei dos profetas e os ajudou a olhar mais para os motivos e intenções do que ritos exteriores. Como eu disse, irmão, ritos exteriores, coisas do estereotipo, é fácil de poder transferir para alguém, transmitir para alguém uma aparência que não é. E era a maneira que os publicanos, se você olhasse a maneira que Jesus descreve, a forma que os publicanos vestiam, ou melhor, os fariseus vestiam, aí em Mateus 23, você vê que eles vestiam de uma forma que despertava um maior interesse no povo da sua época, em ver aqui todos aqueles aparatos sobre eles e falar: esses homens realmente são santos, são muito santos. Quando, na verdade, eles não passavam de hipócritas, porque eles transmitiam para o povo algo do lado de fora, quando, na verdade, por dentro, o próprio Jesus chamou eles de sepulcro caiado, ou seja, por fora tinha pintado de cal, mas por dentro estavam cheios de restos mortais e nada mais. Então, Jesus mostra isso. Cá no penúltimo parágrafo, ele fala assim: ó, para que a experiência de seus discípulos fosse verdadeira, completa e permanente, Jesus exigiu que eles pensassem bem no custo e nas dificuldades antes de resolver segui-lo. Exigiu que se certificassem bem de que o afeto que tinha por ele sobrepujasse todas as afeições temporais e terrenas. Exigiu que renunciasse a tudo quanto possuíssem, que tomassem diariamente sua cruz e o seguissem. Jesus mostrou-se bem mais interessado na qualidade de seus seguidores do que na quantidade deles. Importou-se mais com o valor deles do que com o seu número, mais com os resultados permanentes do que com o êxito temporário. Então, o que o pastor quer mostrar é que Jesus deixou bem claro para os seus primeiros seguidores que eles deveriam abandonar aquelas coisas que os prendiam aqui, que poderia afastá-los do chamado, afastá-los de Cristo, para servi-lo. E Jesus deixou bem claro: se quiser vir após mim. Os irmãos lerem o texto vão ver que Jesus não obrigou ninguém, colocou uma condicional. Se quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Ou seja, despoje essas coisas que prendem vocês aqui e passam a me servir de coração completo. E o pastor mostra que o interesse de Jesus não era a quantidade, e sim qualidade de pessoas. É claro que a quantidade é boa, sim, eu já pastorei a igreja, não tem coisa melhor do que você ter uma igreja recheada de pessoas. Isso faz bem até para os próprios membros da igreja, quando eles olham e veem a igreja crescendo. Claro, irmãos, isso é maravilhoso. Porém, a nossa preocupação tem que ser a preocupar, mesmo que Cristo teve, que além da quantidade, qualidade. Temos que aprender a fazer discípulos de qualidade. Jesus falou que era para os fariseus fazer discípulos dignos de arrependimento, ou seja, não homens como eles. Eles tinham que fazer homens que seguissem o caminho e fosse transformado. Isso é fazer discípulos dignos de arrependimento, frutos de arrependimento. Então, nós temos que produzir o mesmo, levar os nossos ouvintes, ou os nossos alunos de escola bíblica, membros da igreja, a ser pessoas que renunciam ao mundo para servir a Cristo, que abandone completamente o pecado para estar do lado de Cristo, que passam a interessar para as coisas de Deus mais do que pelas coisas do mundo, que não criam dentro da igreja coisas que prendem a atenção do povo, quando na verdade não muda o povo verdadeiramente. E hoje nós vemos um número enorme de igrejas onde tem muitas pessoas que frequentam a igreja, porém, boa parte delas não tem qualidades cristãs, por falta de ensinamento, por falta de mostrar o que é a verdade, por falta de o próprio conhecimento dos líderes. Hoje, as pessoas não têm preocupado tanto com isso. E se houver na igreja alguém capacitado, deveria fazer isso. Levar o povo da igreja ou aquele grupo que está à sua responsabilidade a ter maturidade ao ponto de reconhecer as suas mazelas, renunciar ao pecado
e se apresentar diante do Senhor com qualidades de um bom cristão. E esse é o propósito principal desse ponto que o pastor nos mostra aqui no sexto ponto. É que a pessoa venha a ser maduro na presença do Senhor e tenha um caráter firme de cristão na presença de Deus. Ponto 7, ele fala preparar para o serviço cristão. Ele fala que a tarefa final do mestre dos mestres, foi preparar e treinar seus discípulos para que espalhasse por todo o mundo os seus ensinamentos. Então, Jesus ele teve esse cuidado de, na prática, mostrar aos seus discípulos tanto os milagres, mas também os ensinamentos. Ele ensinou mais. Se você observar, principalmente no Evangelho de Mateus e de Lucas, que tem o maior volume, os evangelhos, o Evangelho de Marcos ele é recheado de milagres. E o Evangelho de Mateus e de Lucas, ele tem um maior volume. Se você observar, os ensinamentos de Jesus foi mais do que os milagres que ele fez. Ele fez mais, ele ensinou mais do que preocupou em fazer milagre. Então, o que o pastor quer mostrar é que Jesus ele preparou bem os seus discípulos através disso. Eles viram milagres, sim, mas o mais importante é que eles aprenderam. Eles aprenderam com Cristo. Eu não sei se os irmãos já observaram o conteúdo teológico que tem no Evangelho de João. Quantos aqui já no Evangelho de João faz assim com a mão? Pelo amor de Deus, mano, levanta a mão aí. Vou falar, não vou ser obrigado a falar igual Martim Lutero. Martim Lutero fala que o cristão que nunca leu o Evangelho de João e a carta aos Romanos, ele não pode ser considerado como cristão. Então, que ele fala que esses dois, se tivesse só. Para mim, é um exagero. Mas ele fala que se o Novo Testamento existisse só a carta aos Romanos e o Evangelho de João, era perfeito para a salvação. E nisso aí eu concordo que para a salvação os dois têm respaldos de sobra. É o maior, os dois maiores compêndios doutrinários para a salvação está no Evangelho de João e na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. Como a carta aos Romanos é um volume muito extenso, é completo. Mas o Evangelho de João, se os irmãos repararam, o Evangelho de João ele é um evangelho com conteúdo teológico muito forte. Ele não é igual o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o de Lucas. Ele tem muitos termos teológicos, ele apresenta muita divindade de Cristo. Se os irmãos verem, o Evangelho de João, ele tem um volume um pouco grande também, porém, ele apresentou apenas 7 milagres. Ele não preocupou em descrever muitos milagres, como Mateus preocupou e Marcos. Ele apresenta 7 milagres e fala que esses milagres estão aqui, que Jesus fez muitos outros, que se fosse escrever em livros, não caberia o mundo todo de tanto livros que seria cheio, mas que esses foram escritos para que o homem viesse a reconhecer que ele era o Filho de Deus e tivesse a vida eterna. Então, a preocupação deles é que aqueles milagres fossem didáticos. João escreve isso. E ele mostra em todo o conteúdo teológico do seu evangelho a salvação. Ele termina o seu evangelho mostrando que todas as coisas convergiam em Cristo e através dos seus ensinamentos. Então, isso tem que ser o que nós temos que entender. Que Cristo preocupou em preparar os seus discípulos para isso. Se você olhar, João escreveu o seu evangelho depois de muitos anos da sua vida que ele andou com Cristo, que nós entendemos foi entre os meados de 85 até 90 que João escreveu o seu evangelho. Se ele escreveu neste período, nós vemos que já havia passado mais de quase 60 anos que Jesus havia morrido, ou melhor, 60 anos aproximadamente, Jesus havia morrido e ressuscitado e já ido para o céu. E João, mesmo estando velho, ele conseguiu lembrar de todas as coisas que Cristo ensinou, a ponto que ele deixou registrado no seu evangelho. Claro que possivelmente aquilo era constante nas suas pregações, porque a Bíblia fala que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. O que seria a doutrina dos apóstolos? A doutrina baseada nos ensinamentos de Cristo, aquilo que eles aprenderam durante os 3 anos e meio. Esse era os ensinamentos, ou seja, a doutrina dos apóstolos. Já o apóstolo Paulo, de uma maneira extraordinária, ele recebia, que ele mesmo fala que eu que recebi do Senhor, ele tinha uma certa comunhão com Deus, com Jesus, que lhe concedia os ensinamentos de maneira tão extraordinária como ele ensinou. Cá no segundo parágrafo, na página 33, fala assim: vários elementos fazem parte daqueles treinamentos. Jesus, aqui o comentarista, o pastor está mostrando que
que os ensinamentos de Cristo ele foi transmitido para os apóstolos. Mas só que várias coisas aconteceram nesse treinamento. Ele mostra que a primeira provavelmente o mais importante aspecto do treinamento deles foi a associação pessoal com Jesus, aprendendo eles mediante o exemplo e a imitação. Como eu já falei, eles viam em Cristo. Eles estiveram próximos de Cristo e viu que tudo que Cristo ensinava era com autoridade, era verdade. E Jesus vivia o que ensinava. Então, o pastor quer transmitir para nós aqui, aí eu vou ler o segundo meio que fala. E a segunda fase foi mediante o ouvir os incomparáveis ensinos de Jesus, em várias circunstâncias e sobre grandes e sérios assuntos. Jesus abordou assuntos diversos e assuntos que muitas pessoas não tinham coragem de falar, ou que não sabiam falar, Jesus abordou no período de 3 anos e meio. Circunstâncias variadas. Porém, o pastor quer mostrar aqui que as coisas que ajudou esses discípulos a ter um bom treinamento, primeiro foi estar ao lado do mestre, estar ao lado de Cristo, observar o que Cristo fez, viver através daquilo que Cristo ensinou e aprender os seus ensinamentos, como eles preocuparem em observar todas as áreas que Jesus ensinou. Agora, irmãos, uma coisa se nós queremos ser bons ensinadores, a primeira coisa, temos que estar ao lado do mestre. Como nós estaremos ao lado do mestre hoje? Na oração e na leitura da palavra. Aqui nós vamos complementar os dois pontos, porque vamos estar orando e vamos estar estudando, aprendendo os ensinamentos de Cristo. Agora, uma das coisas as pessoas que estarão nos vendo, que estarão aprendendo conosco, elas observarão isso em nós também, na nossa prática, naquilo que nós falamos, naquilo que nós ensinamos e a maneira que nós vivemos. Por exemplo, se nós cobramos dos nossos alunos que eles têm que estudar a Bíblia e nós não estudamos, eles não querem estudar a Bíblia. Se nós dizemos para os nossos alunos que eles têm que ter uma vida prática de oração, quando na verdade em todos os cultos de oração, seus alunos estão lá e nunca te vê lá, como que eles vão acreditar que você ora? Aí você fala que tem que ser tal coisa, mas nós não praticamos. Então, os alunos irão aprender também dessa maneira, observando o que nós falamos, assim como os discípulos observavam o que o mestre falava. O pastor mostra aqui no terceiro parágrafo. Como mestre, devemos reconhecer que o treinamento de outros é uma tarefa a nós confiada. Como eu já falei, o Senhor, ele escolheu você para te dar essa tarefa. Ele colocou isso nas suas mãos porque ele sabe que o Espírito de Deus vai te capacitar. Então, isso foi confiado a nós. É uma tarefa, irmão, árdua, sim, porque a Bíblia fala que aquele que ensina deve se esmerilar no ensino. E, ao mesmo tempo disso, Tiago fala que dura coisa é quem quer ser mestre, ou seja, quem quer ensinar. Porque, como eu falei na aula passada, há muita responsabilidade do que sai da nossa boca. Aquilo que nós transmitimos para os nossos ouvintes, para o nosso público, tem muita responsabilidade. Isso pode ficar gravado na mente deles se nós ensinarmos alguma coisa errada. Isso pode nunca mais sair dali e pode causar um prejuízo muito grande na vida espiritual dessa pessoa. Eu estou falando, sim, no ponto daquilo que se refere a pontos éticos, bíblicos e aquilo que forma o caráter de uma pessoa como cristão. Não linhas teológicas, e isso aí não muda nada na vida de alguém, linhas teológicas, mas sim doutrinárias, sim. Por exemplo, doutrinária como salvação, se nós formos ensinar que a salvação ela pode ter sim uma ajuda do homem e a pessoa passar a acreditar naquilo ali, como a Igreja Católica fez e faz por muitos anos, é um pouco complicado, porque a nossa preocupação é ensinar as doutrinas verdadeiras da Bíblia da maneira que ela é, conforme salvação, que é pela graça. Se nós formos falar sobre a ação do Espírito Santo, que nós acreditamos que ele age muito além de manifestações de dons espirituais, que ele age trazendo dentro de nós uma cura no nosso ser, nos fazendo que venhamos a produzir fruto do Espírito, que isso que mostra que nós somos verdadeiros cristãos e não manifestações espirituais. Então, nós acreditamos em tudo isso. E isso faz com que nós viemos ensinar as doutrinas verdadeiras. Então, aquilo que você ensina e a maneira que você se porta é a maneira que o seu público vai estar te observando.
Aqui, irmão, no capítulo de número 4, que é o último capítulo da apostila, o pastor diz assim: à primeira vista, parece que o ministério instrutor de Jesus não se arraigava em nenhum princípio particular. Parecia mais uma espécie de atividades espontâneas, sem qualquer subjacente filosofia definida. Contudo, não é este o caso. Estava muito longe de ser um processo acidental ou a esmo. Quanto mais estudamos a obra de Jesus, mais vemos que ele se baseava em princípios substanciais. Com efeito, tais princípios não foram apresentados em muitas palavras, mas estão claros na obra de Jesus e aparecem quando nos pomos a examiná-lo. Anotaremos aqui alguns desses princípios. Aqui o pastor quer mostrar que é, as pessoas às vezes não veem isso no evangelho, porque principalmente no meio cristão, porque eles não observam isso. Como eu falei, Jesus ele mais ensinou do que fez milagres, mas o que nós gostamos é de ver milagres. Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas amam o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos já abre com Jesus expulsando demônio, curando enfermo, e Marcos ele fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele já abre assim. E ele não fala de genealogia, ele não preocupa com isso. Ele fala do batismo e da tentação de Jesus em 3 versículos. E dali ele começa mostrando Jesus expulsando demônio, Jesus curando enfermo, Jesus andando pela cidade anunciando o evangelho com poder e graça. Ele não preocupou em falar do Sermão do Monte, que era um sermão doutrinário para o súdito do reino. Ele simplesmente preocupou em mostrar milagres. Então, as pessoas se apegam muito a isso. Nós gostamos disso. Nós gostamos de ver esse tipo de coisa. Mas Jesus Cristo ele tinha muito mais do que isso. Ele não preocupou em filosofar, mas ele trouxe ensinamentos válidos e extraordinários que mudaram vidas naquela época. E que para nós hoje não é diferente. Aí o pastor vai mostrar alguns pontos desse princípio subjacente da obra de Jesus. A primeira coisa que ele fala, Jesus olhava para longe. Ou seja, Jesus ele não enxergava só o aqui e agora. Ele não olhava para a pessoa só neste momento que ela se encontra. Ele via ela no futuro. E não simplesmente, eu estou querendo dizer, no olhar de Deus, eu estou dizendo que ele não via essa pessoa somente agora. Ao exemplo aqui, o pastor falou assim: ó, é evidente que Jesus olhou para o longe ao escolher seus auxiliares. Porque se Jesus fosse olhar o aqui e agora, ele não escolheria nenhum deles. Nenhum deles seria escolhido. E ao longe que nós vemos que ultrapassou a barreira de Pedro negá-lo, de 10 apóstolos abandoná-lo, o outro deixou e foi suicidou, e várias outras pessoas que seguiam Jesus, os que o comeram pão, aqueles outros 70 que expulsaram demônios, eles todos desapareceram. Não foi apenas os 10 apóstolos, porque João estava aos pés da cruz. Judas havia morrido, então sobrou 10. Não era só os 10 apóstolos que abandonou. Aqueles outros 70 que andou junto com esses 12, eles também abandonaram. Mas aquele outra multidão que só de homem que era 5.000, ninguém estava aos pés da cruz ali com Jesus. Boa parte das pessoas que estavam aos pés da cruz eram zombadores, eram pessoas que zombaram de Cristo. Nós vemos que na Via Dolorosa, Jesus encontra com algumas pessoas que estavam ali que nem sabiam que era Jesus. E o interessante é que uma mulher até encontra com Jesus e ela fala: bem-aventurado foi os seios que te amamentaram. Jesus vai falar para ela, parece até um pouco grosso. Jesus fala assim: antes bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras. Então Jesus deixou claro que a palavra dele ela tem mais poder, ela é aquilo que nós precisamos. E Jesus viu ao longe por quê? Jesus viu esses discípulos ao longe. Jesus viu que eles se transformariam em grandes pilares do cristianismo. E isso que o pastor quer mostrar é que nós, como ensinadores, temos que ver ao longe.
Eu tenho que ver vocês aqui como excelentes teólogos, como excelentes professores, como alguém que vai estar aqui nessa escola, juntamente comigo, o pastor Luiz Prestes, ajudando a ensinar, porque eu acredito que o pastor Luiz Prestes, tomando conta de 5, 6 turmas, não sei o que ele toma, já está bem desgastado. E eu só tomo conta de uma aqui, para mim, puxado com meu trabalho, o meu trabalho na igreja e o trabalho aqui, sim, para mim já é um pouco puxado. Eu fico tentando imaginar para ele, com viagens, congresso, preparar o material e ainda preparar 4 ou 5 aulas de turma diferente para poder passar. E ainda tem que ficar viajando para outros estados para poder dar aula lá também, como ele esteve aqui perto de nós em Canere. Então, eu vejo ao futuro que aqui sai professores para poder ajudar nessa tarefa também, principalmente para aliviar um pouco o pastor Luiz. Então, irmão, nós temos que olhar aquelas pessoas que nós estamos ali preparando do olhar distante, nunca desistir porque esse rapaz não vai dar, ele é tão desanimado, ele é isso aqui. Não, é sempre trabalhar com ele e ver ao longe. Aí o pastor mostra assim, ó, olhava suas possibilidades futuras e não meramente suas presentes qualificações. Porque nós temos essa tendência, irmão. Quando nós olhamos, por exemplo, um jovem na igreja, que ele é muito dedicado, nós falamos, isso aí vai dar um excelente pastor, vai ser aquilo. E esquecemos do outro irmão, que às vezes ele não tem, ele não sobressai tanto, mas é o que Deus faz, irmão. Eu fico olhando, eu sempre costumo dizer que Deus, ele parece que ele brinca com a gente. Ele sempre pega o da contramão. Se você observar, era para ser Esaú e foi Jacó. É, dentro da cultura, Esaú era para ser, ele foi o primogênito. Ele era para ser. Deus pegou Jacó, não foi Esaú. Era para ser vários outros irmãos, Deus pegou Davi. Tinha todos os irmãos de guerra, treinado em guerra, bonito, alto, parecendo um rei. Deus pegou Davi. Então, Deus ele sempre faz aquilo que é contramão. Dos irmãos de José, Deus pegou José para salvar o mundo. Nem foi o próprio Jacó, que era o grande patriarca. Pegou José para salvar o mundo antigo daquela época. Então, Deus trabalha dessa forma. Mas nós temos, e isso é normal, nós temos essa tendência de nós olharmos para alguém e logo nós oramos. Eu acredito que alguém aqui já fez isso. Talvez já aconteceu com você, quando você fala assim: eu vou orar para Deus falar comigo a respeito desse obreiro. Mas ele já está no seu coração que você quer consagrar ele. E você só vai orar por formalidade. Você fala: ah, Deus, eu quero consagrar o nosso irmão Elvis a pastor e tal e tal. Mas você já quer consagrar. Então você vai consagrar, indiferente da resposta que Deus te dá. Então nós temos essa tendência. Só que, como bons ensinadores e bons preparadores, nós temos que ver ao longe e com cautela, não preocupar com o que um está sobressaindo, porque Deus sabe a quem ele chama. É Deus que sabe. Hoje em dia nós vemos muitos líderes que eles estão pondo chamados sobre alguém. E por isso há muito fracasso no ministério quando você impõe um chamado sobre alguém que ele não tem. Se ele não tem um chamado, como que vai impor esse chamado sobre ele? Ele começa a criar na cabeça da pessoa um chamado que a pessoa não tem. Irmãos, como eu já falei, ministério é uma coisa muito séria. E esta é uma realidade que nós temos que ver o futuro por isso. Nós não podemos impor nada sobre ninguém só porque ele sobressai, ele consegue falar, ele consegue fazer determinadas coisas, pessoas não. Esse aí vai ser um excelente obreiro, ele vai ser um grande obreiro. E de repente, lá na frente, você vê que tudo foi diferente. Aquele irmãozinho que foi o mais desprezado, que parecia que não dava nada, foi quem virou um excelente pregador, um excelente teólogo, um excelente ensinador e talvez um pastor de grande peso na sociedade que ele vive. Então, nós temos que ter os olhos no futuro, assim como Cristo teve. Se você olhar na ótica humana, nenhum discípulo de Jesus valia para nada. Nenhum deles servia para muita coisa, não. Mas todos eles Deus usou tremendamente. Jesus, irmão, não erra. Jesus, a Bíblia fala assim que Jesus passou a noite orando e chamou para si 12, a quais ele deu o nome de apóstolos. Ele não errou nem com Judas, como muitos pensam. Ele não errou nem com Judas, ele escolheu debaixo de uma oração. Jesus precisava orar, irmãos? Vamos ser verdadeiros. Jesus, ele é Jesus, ele não precisava de orar. Ele sabe todas as coisas, mas ele orou dando exemplo para nós. Que além de bons ensinadores, temos que ter uma vida pautada na oração para podermos indicar ou separar alguém para uma obra. O segundo ponto, ele fala: Jesus deu valor ao contato pessoal.
Ele fala assim: ó, a tendência odierna é buscar colher resultado por meio de atividades levadas a cabo em grandes reuniões de gente. Vemos ob- obsedado pelos números números pela quantidade. Ou seja, o que o pastor quer mostrar é que e isso, bom, já ocorreu muito, somente nós que somos de cunho assembleiano, essas grandes cruzadas, essas grandes reuniões, grandes congressos. Eu não tenho nada contra isso. As igrejas têm que continuar fazendo esses congressos, congressos de oração, aniversário da igreja, aniversário de algum grupo da igreja. Isso é maravilhoso, tem que continuar fazendo. Porém, o que o pastor quer mostrar é que Jesus ele preocupou muito com o pessoal. Eu até citei sexta-feira passada na escola bíblica que eu estava ministrando, que há um livro que eu estudei com ele na escola chamado de Evangelismo Pessoal, que é aquele corpo a corpo, é quando você vai atrás. E Jesus fez isso demais. Se você olhar, o mesmo sermão que Jesus pregou em multidões, ele teve o mesmo contexto teológico e a mesma autoridade para pregar simplesmente para um homem. E quase todos os teólogos chegam à conclusão que um dos maiores sermões de Jesus foi pregado por uma pessoa. É você ver o conteúdo teológico do Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus prega para Nicodemos, que ele dá aquela explicação extraordinária da regeneração e do mover do Espírito Santo. Quando Jesus prega para a mulher samaritana, que para mim é um dos maiores sermões também de Jesus, e parecia que é um sermão digno de ser pregado para a grande multidão, né? E Jesus pregou para uma mulher, mostrando o poder do Espírito Santo, o poder que ele tem, o poder que Deus tem, mostrando que Deus não se encontra em locais e nem em posições, Deus se encontra com um coração voltado para ele e com um culto verdadeiro pela palavra dele. E outro sermão que Jesus pregou para uma pessoa foi o sermão para Zaqueu, que ele falou que aquela noite ele dormiria na casa de Zaqueu, e ele chegou e colocou palavras simples e extraordinárias que mudou a vida de Zaqueu. Com poucas palavras, Zaqueu simplesmente confessou tudo, mudou de vida. Você vê a mudança de vida de Zaqueu, que ele fala: olha, eu dou 4 vezes mais do que eu defraudei, porque possivelmente ele moveu aquele dinheiro e ficou muito rico, então ele tinha condição de dar até 4 vezes mais do que ele roubou. Ele falou: se alguém quiser reclamar, eu estou disposto a pagar 4 vezes mais. Mas o que eu quero é que essa salvação permaneça na minha casa. Então, os sermões de Jesus, em particular, teve o mesmo peso do que o sermão em multidão. Os irmãos estão entendendo isso? Então, o que o pastor quer mostrar é que, da mesma forma que Jesus teve esse contato pessoal, ele preocupou em estar perto do povo, assim deve ser conosco, que somos líderes. Líderes, professor de alguma coisa, você tem que estar perto daquele grupo que você lidera. Você tem que estar perto de todos, sem acepção de pessoas, sem achar que um é mais do que o outro, mas com todos no mesmo patamar e formando todos da mesma maneira, preocupando com que todos venham crescer espiritualmente na presença do Senhor. Essa foi a tarefa de Cristo. Ele teve essa preocupação de mostrar para uma pessoa que ele tinha o mesmo valor do que multidões. A mesma multidão de mais, aproximadamente, não sei, 8 a 10 mil pessoas que ele pregou também para uma pessoa, que para mim foi o sermão de conteúdo teológico maior que já teve, foi o que pregou tanto para a mulher samaritana como o que ele pregou para Nicodemos. No terceiro ponto, eu falo, Jesus começava onde o povo estava. Ele fala, Jesus não pregou sermões antecedentes preparados para certas ocasiões. Estivesse esse em casa, na sinagoga, na montanha ou na beira do mar, ensinava sempre muito naturalmente e de modo informal, partindo do interesse do aluno e suas necessidades. Então, Jesus, por ser, eu creio, um excelente conhecedor das Escrituras, como ele mesmo demonstrou em Mateus, ele sendo um excelente conhecedor das Escrituras, ele chegava e falava na necessidade do povo. Com isso aqui, o pastor não está querendo dizer que nós não podemos preparar um sermão, que não podemos preparar um esboço e tampouco preparar um estudo bíblico. Se ele estivesse ensinando isso aqui, ele teria que tirar do nosso curso de teologia a matéria de homilética. Então, não é isso que ele está ensinando. Ele está querendo dizer que Jesus ele não tinha nada formal, ele não tinha nada assim repetitivo, que ele acostumava a repetir
para alcançar o coração das pessoas. Não. Ele conseguia alcançar o coração das pessoas vendo a necessidade das pessoas. Ele via a necessidade e trazia a mensagem de acordo com a necessidade. Como que isso ocorreria conosco? Com uma vida de oração. Você prepara o seu sermão, você prepara o seu estudo, prepara a sua aula, porém, além de tudo, como eu já disse, irmão, nós temos que ser profetas, além de ensinadores e pregador. Você vai colocar o seu sermão e a sua mensagem debaixo da oração, debaixo da graça de Cristo, da dependência do Senhor, e ele vai falar. Então é isso que o pastor está mostrando, que Jesus ele preocupava em falar a necessidade dos seus ouvintes. Ele tinha essa preocupação com que alimentasse a alma daquelas pessoas. Isso deve acontecer conosco, preocupar em ensinar para os nossos alunos alcançar primeiro a alma deles, a necessidade deles, as dificuldades que eles estão atravessando, para que eles também, quando vier a tornar-se excelentes ensinadores, possam eles vir também alcançar o coração das pessoas que estarão ali debaixo do ensinamento que eles estarão passando adiante. O quarto ponto, como eu já falei com os irmãos, se os irmãos leram a lição em casa, os irmãos vão observar que todo o ponto que o pastor aborda está relacionado a isso. Eu citei algumas coisas aqui sobre a água viva que Jesus pregou, o sermão que ele pregou para a mulher samaritana. Se os irmãos observar, eu não li toda a apostila, mas eu falei do assunto que está na apostila aqui resumida, porque primeiro que o tempo é bem curto. Nós só temos essa última aula. E como eu já disse, eu suponho que os irmãos estudam, leem a apostila em casa. Porque, como já disse, irmãos, a apostila tem que ser lida em casa e nós simplesmente abordar o assunto principal. Eu não posso, de forma alguma, se eu for ler toda essa apostila aqui, tirando os estudos, agora tem quase 50 páginas. Então, nós ficaríamos muito tempo para tentar abordar o assunto. Se você não leu, leia em casa os demais conteúdos da lição, que você vai ver que eu falei dentro do assunto. E fala, o quarto ponto, Jesus detinha-se em assuntos vitais. Aí ele mostra, em todos os ensinos de Jesus, não encontramos indicação alguma de que se demorasse no tratamento de assuntos secundários ou incidentais. O que o pastor quer mostrar é que olha, Jesus detinha assuntos vitais, ou seja, ele preocupava em falar aquilo que era necessário, aquilo que o povo precisava de ouvir. E não, ele não ficava fazendo rodeio, ele não ficava contando histórias, ele não ficava falando coisas aleatórias. Quando você observa, como eu já falei uma vez, vou falar de novo, lá no finalzinho do Evangelho, do capítulo 7 de Mateus, que Mateus descrevendo, ele fala assim, e as pessoas maravilharam dos ensinamentos de Jesus, porque ele falava como que tendo autoridade e não como os escribas e fariseus, quer dizer que os ensinamentos de Jesus, irmãos, ele era baseado no Velho Testamento, na Bíblia, e não nas tradições. Sabe qual o problema hoje em dia de muitas igrejas? Porque se essas igrejas basear os seus ensinamentos na Bíblia, vai requerer conserto. E nem todo mundo está disposto a consertar. Alguns vão querer sair fora. E se querer sair fora, às vezes os líderes não vão querer perder. Então, por isso é melhor contar história, contar experiências, contar viagens, ir em determinados lugares e encher o Instagram de fotos, de vídeos motivacionais, levar o povo a cantar hinos antropocêntricos, onde o homem está no centro, esses tipos de hinos triunfalistas, mensagens triunfalistas, porque as mensagens triunfalistas, elas alegram. Quem não quer ouvir que Deus está contigo? Quem não quer ouvir que Deus vai te dar? Quem não está querendo ouvir, irmão, que Deus ele não te abandona em momento nenhum? Todo mundo quer ouvir isso. Porém, o que nós temos que entender é que Deus não te abandona em momento nenhum, mas é no momento das provas também. Ele está lá e foi ele que te permitiu passar pela prova. E ensinar para o cristão que quando nós estamos na prova, é porque Deus permitiu. E a Bíblia mesmo fala que não há prova que vai além das nossas forças. Então, ou seja, quando os ensinamentos de Jesus eles eram vitais, porque ele ensinava de acordo com o Velho Testamento, que era a Bíblia que existia em mãos naquela época. A Bíblia do Velho Testamento. O cano do Velho Testamento era a Bíblia utilizada por Jesus e pelos apóstolos. O único apóstolo que cita outra passagem sem ser do Velho Testamento é o apóstolo Pedro, que para ele, naquela época, as cartas de Paulo já circulavam e ela tinha
para Pedro e os demais apóstolos valor canônico. Mas a Bíblia mesmo que existia na época de Jesus somente era o Velho Testamento. Então Jesus tirava suas mensagens de onde? Do Velho Testamento. De onde nós temos que tirar nossas mensagens para ensinar o nosso público? Da Bíblia, Velho e Novo Testamento, e não de livros. Eu não tenho nada contra, mas eu já falei, você lê um livro, cita, se você separar, eu cito aqui muito Calvino, Lutero e outros, isso eu aprendi em livros. Eu gosto de ler livros. Eu gosto para os irmãos aqui, mas eu tenho aqui mais de 300 livros. Não chega nem perto da biblioteca do pastor Luiz Pérez, que fala que tem mais de 40 mil livros. Então, eu tenho muitos livros, leio meus livros, tenho muitos comentários, mas, porém, eu sei que eu tenho que partir da Bíblia. Eu não posso partir de comentário, de pensamento de teólogo, de linha teológica, da Bíblia. As tradições não me interessam, as tradições assembleianas não me interessam. É bom você conhecer a história da Assembleia de Deus, sim, é maravilhoso. Porém, ela não deve ser pautada no lugar de pregação. Não se pode utilizar outros livros no lugar de pregação que não é a Bíblia. A Bíblia é o ensinamento que muda, é o assunto vital que tem que ser transmitido. Nós não podemos transmitir outra coisa que não seja a Bíblia. E eu estou dizendo, porque eu estou falando, eu tenho visto muito em muitas igrejas, isso pessoalmente, e tenho visto muito na internet, pregações que não são bíblicas. Não tem nada da Bíblia, conta muita história, tem pregação que nem utiliza a Bíblia para ler, para poder ver o ponto de partida da pregação. São histórias em cima de histórias. E a Bíblia está esquecida. Então, como que nós vamos fazer bons discípulos se nós não utilizarmos a Bíblia? Eles vão ser discípulos ruins. Discípulos ruins. Então, se você quer ser um bom ensinador, faça um compromisso com a Bíblia e um compromisso com Deus de ensinar a verdade. Porque uma coisa eu confesso aos irmãos, a partir do momento que você conhece a Bíblia e a verdade da Bíblia, você se encontra preso de todos os lados. Se você tentar fugir de um assunto da Bíblia, o Espírito Santo te corrige. Eu vou contar uma história aqui, irmãos. Numa determinada igreja, uma vez, eu passou 3 lições a respeito do divórcio. E uma das lições ficou no poder do pastor para ministrar a lição do divórcio. Ele fez tanta curva, que nem a palavra divórcio, que era o termo da lição, foi falado, saiu da boca dele no percurso de 1 hora e meia. Ele contou a história, contou daqui, contou dali, fugiu para lá, fugiu para cá. A segunda lição, foram 3 trimestres, eu não sei por qual razão, a CPAD colocou em 3 trimestres, ela colocou em cada uma das lições, ela colocou uma lição sobre divórcio. E a segunda lição caiu sobre o pastor novamente para dar a respeito do divórcio. E ele não passou a lição, ele teve um problema e ficou de passar a lição no outro dia, online, acabou que não passou, ficou de passar no domingo, não passou, e eu creio que até ontem não passou essa lição. Aí a próxima lição que veio, a pessoa fazia um schedule, colocava o nome das pessoas, fazia um schedule. A lição caiu na minha mão. Aí eu falei, agora eu vou falar, e eu falo mesmo. Então, o pastor chegou para mim e falou comigo assim: olha, meu irmão, toma muito cuidado com esse assunto, porque isso é um assunto muito sério. Eu falei, mas todos os assuntos são muito sérios. Falou que é da Bíblia, tudo é muito sério. Eu falei, fala comigo o que o senhor está querendo, porque se o senhor falar um português, eu vou entender. Ele falou, não, que o irmão tenha cuidado com o que o irmão falar. Eu falei, pastor, eu vou falar a Bíblia. Eu não vou falar o que eu penso do divórcio, eu não vou falar o que o advogado pensa, o que o juiz pensa, o que o prefeito ou o presidente pensa. Eu vou falar o que Jesus pensou do divórcio e o que Paulo pensou do divórcio. É sobre isso que me interessa. E o que Moisés abordava. Isso é que me interessa. Então, eu expliquei o divórcio. E agora, por que eu estou dizendo isso? Que eu vi isso acontecer, uma pessoa fugir do assunto. Por quê? Ele disse para mim assim, porque na nossa igreja tem muita gente divorciada. Eu falei, às vezes a razão do divórcio delas por não ser bíblico é porque elas não conheciam a Bíblia. É porque ninguém ensinou para elas. Pelas pessoas não ensinar, eles divorciaram por qualquer motivo e vivem hoje, sendo enganados porque ninguém tem coragem de falar. Então, o que eu estou dizendo é, se nós, irmão, não fizermos isso, as pessoas não irão aprender. E se nós estamos sentados numa cadeira de teologia, eu frequentei 2 faculdades de teologia, irmão. Se eu e você, nós trazemos uma responsabilidade muito grande sobre nós. Porque se você, mesmo que você não faça parte da área de ensino da sua igreja, mas você está lá e aceita o ensino de qualquer maneira, infelizmente, eu confesso a você que você está entrando em problema com Deus.
E isso, hoje eu vejo que é uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida. Então, se eu não debater esse tipo de heresia, esse tipo de coisa errada que quer ficar no meio da igreja, que quer se normalizar no meio da igreja, eu não vou estar isento de uma culpa disso aí. Eu não vou estar isento, porque sobre mim caiu essa responsabilidade. É por isso que Tiago fala que dura coisa é querer ser mestre. E como nós estamos aqui passando por essa matéria, há essa responsabilidade sobre você se você está nessa área do ensino. Se você cuida de algum grupo para ensinar. Então, você, de maneira alguma, pode fazer cócegas sobre alguém, mudando o que é doutrina bíblica, simplesmente para a sua mensagem ficar palatável ao ouvido do seu ouvinte. As pessoas irão gostar de você, porque se você falar muito duro, não irão gostar. Eu não me importo. Eu, quando alguém fala que não gosta de mim, eu faço só assim com o ombro para o lado deles assim e falo com ele, olha, se você reparar, eu sigo respirando. Eu não estou nem aí se você gosta de mim ou não, pelo que eu prego. Eu vou continuar ensinando a verdade enquanto eu respirar. E para mim não importa. Então tem que ser assim. Jesus usa, o assunto dele era vital por isso. Ele usava a Bíblia. Ele não enrolava, ele não fazia curva, ele não cortava a palavra de Deus para poder agradar só ninguém. Ele simplesmente utilizava a palavra de Deus para mostrar que a palavra de Deus é autoridade. E é a palavra de Deus que é autoridade. O escritor aos Hebreus fala que ela é uma espada de dois gumes. Os irmãos sabem o que é uma espada de dois gumes? Era uma espada pequena que os soldados romanos usavam, porque eles utilizavam uma espada maior, que ela tinha corte só de um lado. Porém, essas espadas eram espadas de combates. Essa espada pequena era a espada quando eles se encontravam em uma situação difícil, que ela tinha mais facilidade de furar. Se os irmãos observarem, ela não cortava, ela só penetrava com facilidade. Por isso o apóstolo Paulo ainda fala que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Todos os leitores daquela época entendiam que era uma espada de dois gumes, que a cidade de Éfeso, por onde Paulo escreveu essa carta para Timóteo, que ele era pastor em Éfeso, era uma província romana, era um dos maiores centros econômicos da época. Então, aquele povo conhecia sobre isso. Então, a espada de Deus é assim, irmãos, ela penetra, ela corta dos dois lados, ela vai até a divisão de alma e espírito. Eu não sei nem se há ter como. Na verdade, eu acredito que Paulo não está, o escritor aos Hebreus não está mostrando que há divisão. Ele está falando que o poder da palavra de Deus é capaz de fazer até isso. Divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Ou seja, ela penetra o lugar mais profundo. Então, assim é a palavra de Deus, irmão. Então, por isso, nós não podemos deixar de falar dela. É ela que vai mudar a vida das pessoas, e não nossos argumentos, não aquilo que eu penso, ou livros de teólogos famosos, livros de escritores do primeiro e segundo século, como eu já citei uma vez, livros igual do Flávio Josefo, que a maioria das pessoas estão deixando de pregar a Bíblia para pregar Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia. Alguns andam pregando Plínio e esquecem de pregar a Bíblia. Então, eu não tenho nada contra alguém citar uma passagem e falar, é um excelente livro, já falei, eu tenho um aqui. É uma obra extraordinária, porém não é Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Não é Bíblia. Flávio José não é Bíblia. Bíblia é de Gênesis e Apocalipse. Não, não, é isso que nós temos que utilizar. É ela que fala aos corações. Como eu leio muito livros e leio a Bíblia, irmãos, eu vejo a diferença. Por exemplo, eu já li todos os livros apócrifos que é contido na Bíblia Católica. É besteira em cima de besteira. É os livros que você leia completamente. Você vai pegar um livro igual o livro de Eclesiástico, que são tipo provérbios, alguns contos. Quando você coloca ele ao lado do livro de Eclesiastes, ele desaparece. E o livro de Eclesiastes nada mais é do que um livro com melancolia de um homem já velho, que passou por tantos problemas na vida, enxergou a vida na ótica humana e escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E você vê uma presença tão extraordinária no livro de Eclesiastes que você não vê no livro de Eclesiástico. Quando você lê Provérbios e lê o livro de Sabedorias, você vê uma diferença muito grande. O livro de Sabedoria são provérbios também narrados ali, porém, eles não têm o mesmo efeito. Muitos são compilação do próprio provérbio. Ele, só com palavras diferentes, mas eles não causam o mesmo efeito de quando você lê o livro de provérbios. O livro de Tobias, que narra a história de um grande peixe, e o livro de Tobias é grande. É completamente diferente de quando você lê o livro de Jonas, que tem apenas 4 capítulos. Que você lê e você vê a presença de Deus. Apesar que muitas pessoas, quando lê o livro de Jonas, o personagem principal para eles no livro de Jonas é o grande peixe. As pessoas têm maior preocupação com isso.
É o grande peixe Jonas. Para mim, o livro de Jonas, o agente principal do livro de Jonas é Deus com a sua ação extraordinária. Por exemplo, tem muita gente que acham que Jonas ele foi punido quando o peixe engoliu ele. Jonas não foi punido, irmão. Deus não mandou um peixe para punir Jonas. Deus mandou um peixe para salvar Jonas. Os irmãos já parou para observar isso? Porque se Jonas estava 800 quilômetros longe da terra, como que nada 800 quilômetros? Tem como nadar 800 quilômetros? O único que já nadou esse tanto aí, que já falou, foi o Valdomiro Santiago, que é um mentiroso. Ele disse que já nadou 7 horas direto. Então, é mentira. Mas Jonas não, Deus enviou um peixe para salvar Jonas e não para punir Jonas. Lá no ventre do peixe, ele viu a desobediência dele e clamou por Deus. Mas o peixe era para salvar ele, não para puni-lo, porque ele não tinha como chegar em terra. E Deus queria levar ele vivo até a terra. Então o peixe serviu para conduzir Jonas com vida até a terra. E o interessante é que lá fala que o peixe vomitou Jonas. Poderia ter usado no hebraico uma linguagem mais tranquila, mas fala que vomitou, ou seja, ele estava sendo indesejável dentro do peixe. E o peixe o colocou para fora. Então, nós vemos, irmãos, que a Bíblia ela é poderosa em si. Nós não precisamos de outros tipos de subterfúgio para convencer ninguém. É simplesmente a palavra do Senhor. O quinto ponto fala: Jesus trabalhava a consciência dos indivíduos. Ele fala: os escribas e os fariseus, os mentores profissionais da religião, nos dias de Jesus, intentavam desenvolver o caráter por meio de regulamentos e preceitos assaz e minuciosos. Cristo apareceu no meio de um povo para quem a religião constituiu na aceitação do elaborado código de regras, de épocas fixas e de maneiras de cultuar. Tais regras ocupavam minuciosamente quase todos os setores da vida e sobrecarregavam por demais o povo. Então, ou seja, quando Jesus veio à Terra, a religião parecia perfeita. A forma, como já falei, de vestir, a lei parece que não estava boa, então não era satisfatória. Eles criaram um livro de tradições. Você vê isso no capítulo 15 de Mateus, que Jesus chega até a dizer que eles invalidavam a lei por causa das tradições. Parece que a tradição deles teria mais poder. Então, eles começaram a sobrecarregar o povo. Por exemplo, você vai lá na lei de Moisés, ela fala de comer coisas impuras, não de lavar a mão para comer. Já os fariseus, eles chegaram ao ponto de dizer que quem come com a mão sem estar lavada é uma pessoa impura. E eles chegavam a dizer isso porque eles iam ao mercado, e se no mercado eles encostassem algum gentil, que, como eu já disse, eles consideravam também como cachorro, o gentil, então, para eles eram pessoas impuras, e eles tinham que chegar em casa e se lavar, e lavar a mão. A lei de Moisés falava que você não poderia trabalhar no sábado. Depois do cativeiro babilônico, eles começaram a impor determinados quantidade de coisa que você, por exemplo, a limitar o peso que você poderia carregar no sábado. Exemplo, será que o seu prato de comida pesaria mais do que 20 quilos? Então, você estaria trabalhando. Você não poderia acender vela. Até hoje, os judeus trazem essa questão da vela. E muitas outras coisas. Eles tinham essa preocupação. Criou-se nessa época, que não é bíblico, isso era um padrão da criação dos judeus da época, que você poderia, no dia de sábado, andar somente 4.000 metros quadrados, que era o tamanho de Jerusalém. As pessoas não poderiam, os judeus não poderiam sair de dentro de Jerusalém no período de sábado. Porém, a lei de Moisés nada disso colocava. Então, isso me parece um pouco com o sistema que nós tivemos alguns anos atrás em algumas igrejas pentecostais. Aquele regimento interno pesado que as pessoas colocavam sobre os crentes como meio de salvação. Irmãos, eu realmente estou falando assim, eu sou assembleano da antiga, eu gosto dos costumes da Assembleia de Deus. Sou assembleano antigo, da antiga guarda. Eu tenho uns irmãos que até me chamam da velha guarda. Tinha um rapaz no outro estado que eu morava que falava assim: você é crente do puro, você é crente da velha guarda. Porque eu gosto dos costumes antigos. Toda a vida entendi pela Bíblia, graças a Deus eu comecei a estudar a Bíblia muito cedo, entendi pela Bíblia, nunca debati
em estudos, nem com ninguém a respeito de costumes, sempre segui a minha vida, pautava dentro dos bons costumes, porém, eu nunca aceitei que os bons costumes da Assembleia de Deus, o Deus de Amor, da cristã, qualquer outras era padrão para salvação. Isso aí eu realmente não concordava. Já debati com obreiros, já debati com obreiro de Deus de Amor, que se você guardar o regimento interno da igreja, você é salvo. Não. Como eu falei na aula passada, a salvação ela é sinergista. Melhor, ela é monergista e não sinergista. Monergismo quer dizer que é somente um, é uma ação única de Deus. Deus pegou as minhas injustiças e aplicou na justiça de Cristo na cruz. Então eu passei a ser justo por causa da justiça de Cristo. E ele me deu uma vida para me poder viver dali para frente, através da graça. Então, a graça de Deus que está em mim não me permite viver no pecado, me permite ser grato, por isso eu vivo uma vida santa. Eu adotei uma vida de santificação em benefício que a graça me concedeu. Então, eu optei a viver para Cristo porque a graça me alcançou, o favor dele me alcançou. Então, eu não é que a minha santidade é minha mão ajudando a Deus a ser salvo, de forma alguma. A minha vida de santidade, ela é o resultado da salvação que me veio de graça. É como se eu estivesse sendo grato pela o favor que Deus me fez sem eu merecer, e ele me favoreceu com a salvação. Então, isso é uma vida de santidade. Agora, eu não faço para ser salvo. Me parece que eu não sei se foi nessa turma ou na outra que eu falei, eu não faço para ser salvo, eu já sou salvo. Por isso eu tenho que fazer as coisas. É assim que Tiago ensina. Paulo, quando ele fala a respeito da salvação ser pela fé e não pelas obras, ele está falando da salvação da alma. A sua alma, o seu homem interior não vai ter morada com Deus pelo aquilo que você faz. Ele vai ter morada com Deus por aquilo que você creu. Já Tiago mostra que a salvação, ele não está falando da salvação do corpo, da alma. Ele está falando que diante dos homens você só mostra que você é salvo quando você tem obras. A própria Bíblia fala assim: olha, que nós somos salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não somos salvos por causa das boas obras, e sim para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo de 9 a 8, 9 e 10. Nós somos salvos para as boas obras. Então, nós já somos salvos, então nós produzimos boas obras. Não é que eu tenho que fazer para ser salvo. Então, infelizmente, esses costumes que foi ensinado por muitos anos dentro da Assembleia de Deus era isso, que se você não faz aquilo ali, você não ganha salvação. E o que Jesus está mostrando de acordo com o ensinamento do pastor, que aquele peso imposto sobre o povo, aquela religiosidade que era colocado sobre o povo, aquele pragmatismo. O povo acreditava que aquilo levava eles à eternidade com Deus, quando, na verdade, a eternidade com Deus ela não estava tão longe, ela estava perto, que era Cristo, e eles não viram. E hoje, por falta de conhecimento, de ensinamento, muitas igrejas estão ensinando que se você não pratica determinadas coisas, você não tem como ser salvo. Você não vai ser salvo porque você não pratica determinadas obras. As nossas obras têm que ser feitas já da salvação. Um exemplo, eu não vou deixar de fumar para me ser salvo. Eu já sou salvo, eu não fumo. É simples assim. Eu não vou fazer obras de caridade para que eu seja salvo, ou que eu possa tirar um pouco dos anos no purgatório, porque purgatório, meu, é subaco de cachorro, purgatório não existe. Então, eu já sou salvo, então eu tenho boas obras. Eu sou salvo, eu ajudo o meu próximo. Eu não vou ajudar o próximo para ser salvo, eu já sou salvo. Então, eu pratico boas obras. Então, o que o pastor quer mostrar é que o Jesus ele trabalhava na consciência, ele mostrava para os seus ouvintes que a salvação ou os seus ensinamentos ia além daquelas tradições ensinadas pelos fariseus. E além daquelas tradições. Por exemplo, por que os fariseus tinham tanta preocupação com curas? Por que isso não acontecia com eles? Por que eles tinham preocupação com Jesus expulsar demônios? Porque aquilo para eles era uma nova doutrina, eles nunca fizeram aquilo. E os próprios pessoas falam assim: que homem é esse que até os espíritos imundos lhe sujeita? Porque aquilo nunca tinha acontecido naquele período. Foi um período que o farisaísmo, para quem não sabe, irmãos, os fariseus eles nasceram com boa intenção e foram a ordem
é cristã, muito boa no período antes de Cristo. Eles nasceram ali com João e Cã, da família dos Macabeus, quando eles tiveram a revolta contra os Seleucidas, e eles, por eles não concordar com o império, com o governo grego Seleuco, o que eles fizeram? Eles passaram a se chamar de fariseus, que quer dizer separados. Então, formou-se esse grupo de bons cristãos, formado por escribas, por doutores da lei, que ensinavam a lei com verdade. Porém, quando o Império Romano dominou, o Império Romano comprou todo mundo. O Império Romano veio e comprou. Eles colocaram um rei que não era judeu na Judéia. Esse rei comprou os fariseus, reformando o templo. E foi fazendo assim. Então, ou seja, aqueles sacerdotes da lei eram comprados. O sumo sacerdote, quando você vê pela lei, só podia existir um outro sumo sacerdote quando o primeiro morria. Lá tinha dois. Tinha dois sumos sacerdotes. Então mostra que havia um poder político muito forte ali. Então Jesus veio mostrando o quê? Que teria que ter uma mudança no interior. Isso era salvação. Mudança no interior. Jesus mostra isso com o jovem rico, mostra isso com a mulher samaritana, que a preocupação dela é o que, ó Senhor, o povo judeu fala que deve se adorar em Jerusalém, porém o nosso povo fala que é aqui, no Monte Gerizim. Jesus falou assim, olha, não importa, vai chegar dia com os verdadeiros adoradores, e olha que esse dia já veio, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, não é o local, não é a posição que eu estou, e sim a posição que está o meu coração para Deus. Isso que Jesus foi os ensinamentos de Cristo, a mudança no interior, e não no estereotipo, no exterior, no interior. Isso era a mudança. E isso tem que ser o que nós ensinamos aos nossos alunos, os nossos ouvintes. Aquilo que apela para a consciência deles, que muda eles no interior, que mostra para eles que essa fachada de religião, essa religiosidade, essa vida, assim, ela não muda, ela não transforma. É quando nós apegamos a dogmas, apegamos a costumes, apegamos a frases feitas e determinadas coisas da igreja que não transforma a vida. Então nós temos que dar esse bom ensinamento, fazer pessoas maduras, pessoas que têm uma consciência voltada para isso. Sexto ponto, Jesus olhava sempre para o que havia de bom no indivíduo. Essa parte chega a ser um pouco engraçada, porque se for olhar, nós não temos nada de bom. Pelo menos eu tenho consciência disso, que se não for a graça de Deus sobre minha vida, eu não teria nada de bom. Se eu estou aqui ensinando hoje, é pela graça de Deus, porque se eu conseguir estudar, eu sempre falo, tudo é pela graça. Eu não tinha força para estudar, eu não tinha condição para estudar, Deus me deu graça e o favor dele foi sobre mim, então eu consegui estudar, consegui chegar até aqui, tudo é pela graça. Agora, o que o pastor quer mostrar é que há pessoas que só olham para aquilo que de mal existe em seu semelhante. Como eu falei, nós temos essa capacidade muito grande de detectar defeitos nas pessoas. Porém, os defeitos do meu semelhante, às vezes, têm só nome diferente dos meus. Só tem nome diferente dos meus. E porque eu também tenho defeito. Vocês vão entendendo? Todos têm defeito. Porém, o que o pastor quer mostrar é que Jesus, ele via o que era de bom. Por exemplo, eu sempre tenho o costume de dizer isso, que somente num relacionamento nós temos que olhar o que é de bom no nosso cônjuge e não o que é de defeito. Porque às vezes o que ele tem de bom supera os defeitos que ele tem. Só que quando a pessoa tem a tendência de olhar só para os defeitos, ele sempre vai achar problemas. E o que o pastor quer mostrar é que Jesus ele conseguia ver o de bom que cada pessoa poderia ter para que ele extraísse daquela pessoa e ela se transformasse em um bom discípulo ou até mesmo em um bom ensinador. Aí ele fala mais assim, ó, levantam desse modo forte barreira e resistência entre eles e a pessoa com quem estão lidando. Porque o que o pastor quer dizer é que se nós observarmos só isso, o que vai acontecer? Vai levantar uma barreira, nós nunca vamos conseguir transformar aquela pessoa que está ali subalterna aos nossos ensinamentos a ser um bom obreiro, a ser um bom ensinador, ou a ser simplesmente um bom discípulo, porque nós já olhamos eles com os olhos maus. Nós já enxergamos nele o defeito. Nós não vemos nele uma qualidade para que, sabendo que ele pode mudar, que aquela qualidade pode aflorar mais do que os seus defeitos. Nossa tendência é só enxergar os defeitos. E Jesus ele via além disso. Todos os discípulos que ele viu,
Aqui o pastor dá exemplos de alguns em todo esse negócio aqui. Ele mostra sobre Mateus. Bom, Mateus ele era um publicano, ele era considerado como traidor e ladrão. Mateus era chefe dos publicanos. Os irmãos, ele não era simplesmente um publicano, ele era chefe. Isso implicava que o roubo que ele fazia era maior do que o subalterno a ele. E Jesus passou diante da alfândega e chamou ele como um dos apóstolos. Não estou compreendendo? Ele chamou ele. Ele chamou vários outros homens que não tinham qualificação alguma. Por que Jesus, irmão, ele foi andar liberado de praia, procurar pescador para ser apóstolo? Homens que tinham muito pouca letra, mas Jesus foi lá e escolheu eles. Jesus viu de bom em Pedro, mesmo que Pedro negaria. Jesus advertiu a Pedro antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Jesus falou isso para ele. Então, e mesmo assim Jesus desistiu dele? Não. Quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que ele anunciou para Maria para falar com os apóstolos que era para encontrar em Jerusalém e a Pedro em particular. Ele fala, os apóstolos, Pedro iria, mas ele lembrou de falar o nome de Pedro, porque ele não tinha desistido de Pedro, ele viu que Pedro tinha uma qualidade. E ele fez o quê? Falou somente com Pedro na praia, quando Pedro estava pescando, e Pedro o viu, e quando João reconheceu que era o Senhor, ele falou para ele, é o Senhor, e ele logo já pulou na água e foi correndo até o encontro de Cristo, nadando desesperadamente, afoito para encontrar com Cristo. E chegou lá, Cristo conversou com ele, lhe dando condição de ser apóstolo. Jesus falou, tu me amas? E ele respondeu sim. Jesus não falou com ele assim, vai lá ficar disciplinado. Então, Jesus falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Se fosse hoje, irmão, nós fazíamos o quê? Olhou o defeito e falou, não, isso aí não serve para ser obreiro, não. Isso nunca vai ser obreiro. Jesus via além. Assim tem que ser conosco, enxergar além. Falou, com Jesus tudo era diferente. De qualquer modo, ele sempre enxergava algo de bom e aprazível nos homens. Que venhamos a ter esse olhar, irmãos, de conseguir ver aquilo que é maravilhoso na vida de cada pessoa. E que ele tem um chamado, que do mesmo jeito que você conseguiu, que você caiu, levantou e chegou onde você está, como líder, como professor, essa pessoa também pode chegar. O sétimo ponto, ele fala, Jesus assegurava a liberdade de ação do, aqui ele colocou aluno. Então ele fala, ó, o aluno não deve simplesmente assentar-se calado enquanto o professor fala e ensina. A mente dele deve estar em atividade. Primeira coisa, no caso aqui, já passaram 6 aulas que eu falo. O que o pastor quer mostrar é que os alunos têm que perguntar, podem perguntar. Não estou dizendo que vocês têm a obrigação de perguntar. O que o pastor quer mostrar aqui é que a pessoa que está ensinando tem que estar preparada para responder o que os alunos perguntarem. Então, os alunos têm o direito de perguntar. Eles têm o direito de falar alguma coisa. Eles estão ativos. Eles precisam de saber o que realmente é aquilo. E, infelizmente, irmãos, existe, eu já vi demais, algum pastor dar algum estudo, falar alguma coisa e alguém perguntar e ele não saber responder. Alguém perguntar alguma coisa da Bíblia, perguntar alguma coisa do assunto que ele falou, ele não conseguir responder. Não estou dizendo que tudo que surgir em um local, numa pergunta, nós vamos conseguir responder. Tem coisas que não vamos conseguir. Você tem 2 opções: pesquisar e trazer a resposta para a pessoa, ou se você pesquisou, se pesquisou de verdade e não conseguiu, não há vergonha nenhuma de chegar e falar, olha, eu busquei, não consegui encontrar, então eu não sei. Eu não tenho vergonha nenhuma de quando alguém me pergunta alguma coisa e eu falar que eu não sei do assunto. Porque sabe qual o maior problema de haver tanta heresia hoje? É quando nós queremos dar resposta para tudo. E nem tudo tem resposta, irmãos. Nem tudo tem resposta. Nem tudo tem resposta. No meados do século XI e XII, quando a teologia escolástica ela se desenvolveu muito, somente com Tomás de Aquino, nesse período houve um grande afloramento da teologia. Porém, essa teologia escolástica, que era uma mistura de conhecimento teológico com filosofia platônica, ela dava a entender que você tinha que responder tudo que os alunos perguntavam. Então, o aluno perguntava uma coisa, você não tinha resposta, você respondia.
inventavam a história. Bom, tem coisa que não está no campo do nosso conhecimento. Tem coisas que o apóstolo Paulo falou: olha, ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus, que prescruta ou que consegue penetrar na mente de Deus. Nós não sabemos tudo, irmãos, a respeito de Deus, nós sabemos o que está na Bíblia. Então, infelizmente, tem pastores que querem dar resposta para tudo. E ao querer dar resposta para tudo, é onde começa a surgir as heresias. Por exemplo, aonde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Irmão, eu não sei onde ele estava. Não sei onde ele estava. Você estava do lado, você estava 10 metros longe dela, você estava em casa. Uma vez eu vi até um pastor, eu falei, ele estava pescando. Aí eu achei que ele estava brincando, mas ele estava falando sério. Aí eu falei assim, mas aí eu perguntei, mas ele estava pescando para quê? Ele falou, para comer. Eu falei, mas o homem não comia carne naquela época, nem de peixe, nem de espécie nenhuma. O homem passou a comer carne de qualquer espécie depois do dilúvio. Está muito claro na Bíblia. Aí ele já não falou mais nada. Eu falei, eu não entendi o que o pastor quer falar. Aí é esse tipo de pergunta, irmão, que não tem resposta. Onde estava Adão? Por que, que Deus formou primeiro o homem, não a mulher? Por que ele poderia ter formado a mulher, depois ter formado o homem? Bom, para mim nem fazia diferença nenhuma se tivesse feito a mulher primeiro, depois o homem, tivesse arrancado a costela da mulher e feito o homem. Isso não faria diferença. Os irmãos estão entendendo? Só que as pessoas fazem pergunta que a Bíblia não responde. Por que, que Deus fez primeiro o homem e não a mulher? Pergunte isso para Deus quando chegar no céu. Eu não sei. Eu respondo assim, porque ele quis. Ele pode fazer o que ele quer. Aí outra pergunta: qual a razão que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? Que fruta era aquela? Irmãos, os judeus inventam tanta coisa, já falaram que é tâmara, que é uva, a questão da maçã, que é uma questão católica, não tem a ver com o cristianismo nem com o judaísmo, é uma questão católica, porque a palavra mal, no latim é melum, e a palavra melum é a mesma palavra para maçã. Então, houve um trocadilho que, nos meados do século XVIII, e se expandiu como sendo a maçã, o fruto do pecado. Agora, qual era o fruto? Eu não sei se era maçã, banana, cana, abacate, amora, ameixa, eu não sei. Vamos entendendo? Para que eu vou perder meu tempo em querer saber qual era o fruto? Eu sei que o fruto que estava lá não importava, importava era a ordem que Deus deu. Aquele fruto, irmãos, em si, ele passou a ser chamado do conhecimento do bem e do mal a partir da ordem que Deus deu. Não que esse fruto ele tinha esse formato, ele era o nome desse fruto. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia. Aquele fruto passou a ser chamado do fruto do conhecimento do bem e do mal pela ordem que Deus deu. Não foi o fruto que transmitiu esse conhecimento, foi a desobediência que fez com que o homem enxergasse que estava nu. Os irmãos estão compreendendo? Então as pessoas querem dar resposta. Aquela fruta era cana, era banana, né? Era até tomate, né? Que é fruta. Então, é umas coisas que nós não temos como responder. Então, nós temos que entender isso. O aluno pode perguntar, o aluno pode participar, o aluno deve perguntar. Porém, o professor tem que entender essa parte, é direito dele. O pastor mostra que ele tem que estar com a mente em atividade. Aí, mas cá no último parágrafo, ele fala assim, que Jesus deixou os seus discípulos batizar. Ou seja, isso quer dizer que o que o pastor quer mostrar é que os alunos, além do direito que eles têm de participar perguntando, nós temos que colocar eles em atividades para que eles desenvolvam aquilo que é confiado a eles, aquilo que nós estamos ajudando eles a desenvolver. Então, por exemplo, o pastor coloca que Jesus colocou os discípulos a batizar. Por quê? Para que eles desenvolvessem aquilo que eles iriam fazer no futuro. Então, se nós queremos preparar bons obreiros, bons alunos que estarão sendo bons ministros e bons ensinadores, temos que deixar eles em atividades e responder às perguntas, os questionamentos que eles fazem em relação àquilo que eles têm em dúvida. Esse deve ser o papel do professor. Além de ajudar na resposta, colocar eles em atividade. Uma coisa que eu não sei se os irmãos repararam, isso possivelmente vai ajudar bastante no trabalho, é esse esboço feito no fim de cada um dos capítulos que o pastor deu. Se os irmãos reparou, tem um esboço aí. O pastor até coloca o esboço do quadro negro e fala olhar para longe, dar valor ao contato pessoal, que ele começou de trás para frente. Se você reparar, nós falamos disso aqui
na última parte. Ele vai mostrando de trás para frente. Isso está o esboço aí. Então, isso vai te ajudar bastante na sua pesquisa para responder o seu trabalho. O pastor já marcou a data do trabalho, parece que ele falou para os irmãos, a data já está marcada de entrega. E, na verdade, eu sei que o do curso médio ele estendeu a data. Ele estendeu a data para os irmãos aqui, eu não reparei nas mensagens de. Não estendeu? Então, então, os irmãos estão com a data fixa mesmo. Foi estendida para o povo do médio por alguma razão que eu desconheço. Mas, para o bacharel, não foi. Não foi, então. Na verdade, eu não me recordo de novo qual é a data de entrega do trabalho. O pastor falou no grupo a data de entrega do trabalho. Falou para alguém? Eu não estou recordando. Eu vou pedir amanhã para colocar novamente no grupo a data de entrega do trabalho. Vou pedir hoje, na verdade. Vou mandar pela mensagem pedindo para colocar a data de entrega. Os irmãos ficam ligados aí para que os irmãos possam entregar os seus trabalhos na data certa. O pastor não quer mais atraso com data, com mensalidade, com nada. Então seria bom os irmãos entregar na data certa. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Não? Os irmãos aqui não gostam de conversar, o grupo do médico, o pessoal lá fala muito. Inclusive, estão com a última matéria lá, na outra matéria, já vão vir para cá encher a sala aqui, então os irmãos vão ver as perguntações. Tanto na aula com o pastor como com a minha, eles perguntam muito. Lá, se não tomar cuidado, a gente nem consegue terminar a apostila, eles vão perguntando e perguntam muito mesmo. Então, amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Se ninguém tem pergunta, nós vamos fazer uma oração, terminar a nossa aula. E eu agradeço a vida de cada um de vocês, apesar que na próxima aula nós estaremos juntos aqui, vai seguir sendo eu mesmo, o mesmo professor, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve aqui, passou essa matéria, espero que estejamos juntos na próxima matéria, que o Senhor possa estar fortalecendo, dando saúde, dando força a cada dia e, acima de tudo, ajudando a cada um de vocês colocar em prática nos seus ministérios aquilo que vocês estão aprendendo aqui no curso do Bereia, que o Senhor possa fortalecer cada dia. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Irmão Irmão Cleber. Elcio, sim? Não, só falando que talvez eu deva perder as duas próximas aulas. Você tem que avisar o pastor Luiz Prestes, como provavelmente você vai ser o professor, né? Deixar você Sim. sabendo também. Não, tranquilo, eu Tá, coloco no indicativo e você deixou mensagem para o pastor. uhum. Estou indo para quinta-feira agora para a África Missões, deve ficar lá, deve perder as duas próximas aulas. Então, Deus abençoe, vai ter um Wi-Fi lá disponível. Não, se tiver com certeza, certeza, porque o Lá é meio trabalho, precário. Temos trabalho é irmãos. puxado, trabalho é puxado também. Às vezes a gente chega muito tarde do campo, aí a gente acaba É, não dando para teve dois irmãos da questão. nossa igreja lá o ano passado, lá é meio puxado. Eles estiveram lá e vida muito corrida lá. É isso. Principalmente os primeiros dias agora que vai na segunda lá, que a gente vai estar bem envolvido mesmo, que a gente faz muitas cestas, essas coisas assim, para entregar, para distribuir, então acaba nós mesmos tendo que fazer tudo, né? Então acaba envolvendo muito trabalho também. Não, amém. Isso aí é compreensível. O irmão está fazendo missão. Se der com certeza, a gente vai estar aí. Não, amém. Deus abençoe grandemente a ida do irmão, a viagem. Guarda o irmão lá e usa o irmão poderosamente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno, Pai soberano e bendito, Deus, mais uma vez nós te agradecemos ao Senhor pelo término dessa aula, pelo término dessa matéria, te louvo pela vida dos teus servos, ó Deus, pelos teus filhos, te exalto, Deus, porque somente o Senhor é Deus no céu e na terra. Deus, eu te peço ao Senhor que fortaleça cada um, que o Senhor possa guiá-los, ó Pai, dando sabedoria, que como mestres, ó Pai, possam vir a ensinar debaixo da unção do teu Espírito e a tua palavra com autoridade e verdade. Que o Senhor conceda, o Pai, vitória a cada um deles, abençoe a vida do nosso irmão Elvis, ó Deus, na sua viagem, guardam ali naquele país, ó Pai, esteja usando poderosamente naquele local, que almas possam render aos teus pés e o teu nome venha a ser glorificado. Deus, que a tua paz esteja conosco nesse resto de noite, e o Senhor guarde a cada lar, ó Deus, a cada vida neste lugar, cada família,
que o Senhor possa estar fortalecendo, ó Deus, o lar de cada um, que o inimigo seja repreendido, não venha achar espaço, ó Deus, para tentar atrapalhar, ó Deus, a obra do Senhor e a família que o Senhor constituiu nessa terra. Seja com o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? E Deus em Cristo abençoe a todos. Até na próxima semana, que possamos estar aqui para glorificar o nome do Senhor mais uma vez. Amém? Que todos ficam na paz, em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos. Amém. Amém. Deus abençoe.